Sentar. Amados, o Senhor Jesus, Ele traz nesse texto uma revelação. Ele começa dizendo que o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mas o que não entra pela porta não é o pastor, é o ladrão, é o salteador. Para aquele que é o pastor, o porteiro abre a porta. E as ovelhas, ele chama as ovelhas pelo nome e elas o reconhecem. Mas para o ladrão, o porteiro não abre a porta. Então o ladrão, ele não entra pela porta, o ladrão, ele entra pela janela. Quando o Senhor Jesus se refere a Ele mesmo como porta, Ele está querendo dizer que Ele é o único acesso aos pastos verdejantes. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Aquele que entra por mim, aonde? Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E a porta que as ovelhas entram é a porta de um lugar chamado aprisco. E o aprisco, o que significa? Aprisco significa lugar onde as ovelhas ficam juntas. Aprisco significa lugar de alimento. Aprisco significa lugar de cuidado. Aprisco significa lugar de proteção. Quando eu estou no aprisco, quando eu entro pelo acesso, que é a porta, que é Jesus, no aprisco dele, eu tenho alimento, eu tenho cuidado, eu tenho proteção. E hoje a grande bênção que eu tenho para dizer é que essa porta está aberta. O salmista no Salmo 23 desejou entrar por essa porta. Em um dos salmos, estou até pensando em colocar lá no muro, naquele muro preto, né, que ficou meio vazio. Estou pensando em colocar lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acho que ficaria legal, né? Ou esse, ou poderia ser aquele: Jesus Cristo é o Senhor. Não sei, um dos dois. Vou colocar na parte do muro preto, que ficou sobrando um espaço ali, e veio na minha cabeça para honrar o nome do Senhor. É um salmo muito famoso, no versículo 1. No versículo 2 ele diz: leva-me às águas de descanso, guia-me pelos pastos verdejantes. Ou seja, Davi, que é o escritor desse salmo, ele enxerga a porta e ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E me leva aos pastos verdejantes. A confirmação depois de João 10:9 do próprio Jesus dizendo: quem entrar por mim entrará, sairá e achará o quê? Pastagens, os pastos verdejantes. Pastos verdejantes para ovelhas é o melhor terreno que uma ovelha pode desejar. Pasto seco para ovelha é sinônimo de falta de comida. Pasto seco para ovelha é sinônimo de cansaço, pois os próprios pastos trazem um ambiente da relva, trazem um ambiente de uma sombra, trazem um ambiente das águas tranquilas, de descanso. Ao contrário que se o pasto não for verdejante, elas não têm o que comer, elas vão acabar ficando doentes. Mas um bom pastor, ele tem pastos verdejantes. E a grande bênção é que essa porta está aberta nessa noite. O que o Senhor falou para mim, que esse domingo seria o domingo das portas abertas. E a primeira porta que está aberta é o acesso único aos pastos verdejantes. Receba em nome de Jesus da tua vida, porque o teu pastor está te convidando. Ele está te falando: entra nesse acesso único, porque tenho para ti alimento, tenho para ti cuidado e tenho para ti proteção. Tenho para ti pastos verdejantes. É o que hoje o teu pastor
está dizendo, e essa porta está aberta para quem quiser entrar. Quem quiser entrar com arrependimento, quem quiser entrar por essa porta com sinceridade, quem quiser entrar por essa porta para ser amado e para viver ao lado do Senhor, você é bem-vindo aqui. O Senhor está falando, entra e vem ser cuidado, entra e vem ser amado, entra porque a porta se abriu diante de você nessa noite. A porta, ela tem um significado de acesso. E quando eu entro pela porta, pelo acesso que é a porta, eu estou entrando pelo acesso certo. Qualquer outro acesso é atalho. Em João 14, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho. Em João 10:9 ele diz, eu sou a porta. E em João 10:10 ele diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. A porta que são atalhos, portas de atalhos, fazem com que eu não viva a experiência com Jesus. Como alguém pode dizer, mas todos os caminhos, pastor, levam a Deus. E eu sempre digo, todo ônibus vai para Osasco? Todo ônibus vai para Água Rasa? Ou existem caminhos, existem ônibus determinados para cada lugar? E Jesus Cristo, ele é o caminho, o único caminho, e ele também é a única porta. Diga assim comigo, Jesus Cristo é o único caminho e também a única porta. E se você não entrou nesse caminho, o único caminho, que é Jesus Cristo, e se você não entrou por essa única porta, por esse acesso, você ainda não teve experiência com Jesus. Você pode ter entrado pela porta de uma igreja, mas é diferente quando você entra pela porta espiritual, que é Jesus. Você pode ter entrado pela porta de uma religião, mas é diferente quando você entra pela porta que é Jesus. O fato de você ter entrado por diversas portas durante a sua vida não significa que você vai achar os pastos verdejantes, porque só acha os pastos verdejantes quem entra pelo acesso único que é Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém aí. E parem, quando eu entro por essa porta, então eu tenho uma experiência, é colocado em mim o que? Vestes apropriadas. Então eu tenho a experiência, ninguém me contou, ninguém vai me molestar, como o apóstolo Paulo falava, ninguém me moleste, carrego no meu corpo as marcas do evangelho. Como certa vez um homem, ele foi tentar expulsar um demônio, e ele viu Paulo expulsando o demônio, e ele chega no demônio e diz assim, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse, Paulo eu conheço, Jesus também, mas você eu nunca vi, nem mais gordo e nem mais magro. E desceu o pau nele, e ele fugiu, sem roupa, envergonhado. Porque não basta eu falar em nome de Jesus que Paulo prega, porque a experiência de Paulo não é a minha experiência. O conteúdo de Paulo não é muitas vezes o meu conteúdo. O ensinamento que Paulo teve, muitas vezes não é o que Deus quer falar comigo. Eu não posso me basear na experiência de terceiros. Eu preciso ter a minha própria experiência. Porque no dia da nossa salvação, eu não vou poder pegar carona com ninguém. A salvação, ela é individual. E para que eu possa ter o acesso ao Pai, eu tenho que entrar pela porta que é Jesus, e eu tenho que ter a minha própria experiência. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22, no versículo 1. Mateus, capítulo 22, versículo 1. Todos acharam? Diz assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir.
Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete, os bois, os cevados já foram abatidos, e tudo que está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o dos pés às mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vemos aqui então alguém que entrou numa festa sem vestes apropriadas, diante do rei que manda chamar convidados. Os primeiros convidados rejeitaram, e esses primeiros que rejeitaram representam o povo de Israel, que foi chamado primeiro por Deus, mas eles rejeitaram. É por isso que em João 1 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E esses que foram convidados depois nas esquinas representam as nossas vidas, representa a igreja do Senhor, somos nós. Fomos chamados no lugar daqueles que rejeitaram. Porém, também não é porque a porta se abriu para nós entrarmos que nós vamos entrar de qualquer jeito. Porque nós vemos que um homem entrou de qualquer jeito. Nós vemos que um homem, que eles entraram e eles estavam com vestes festivais. E as vestes festivais representam a presença do Espírito Santo. Todos que entrarem na festa, e essa festa representa a festa de casamento que acontecerá lá quando nós estivermos na glória com o Senhor, as bodas do Cordeiro. Só que para estar nessa festa, nós teremos que estar com vestes nupciais. As vestes de uma noiva, como se fosse um vestido de casamento. Por isso que a Bíblia fala que Jesus Cristo vai vir buscar uma noiva, e as vestes dela precisam estar branca, sem mancha e sem mácula. Esse homem que estava lá, a princípio, sabe quando você vai na carona? Acho que convidaram, ele não se preparou, ele não entendeu que era uma festa importante, ele não entendeu, simplesmente ele foi na festa, nem sabia o que estava fazendo lá. E aí, quando o rei chega e começa a ver todos os convidados, todos estavam apropriados, e um único estava sem as vestes apropriadas. E ele pergunta então: o que você está fazendo aqui, amigo? Não é isso que a Bíblia está falando aqui, ó? Versículo de número 12. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E na hora ele já morreu de medo, porque ele sabia que ele não estava preparado para estar ali. Ele não tinha tido a experiência. Ele entrou por outro lugar que não foi a porta, porque eu tenho certeza que pela porta ele não entrou, porque pela porta só podia entrar quem tinha vestes nupciais. E o que eu entendo com isso? Jesus é o único acesso. Se eu entro por outro lugar e eu estou achando que mesmo assim já está tudo bem, vai chegar uma hora em que eu não vou resistir. Vai chegar uma hora em que eu vou me decepcionar. Vai chegar uma hora em que nem Deus poderá fazer nada por mim, porque eu não tive a experiência. E hoje o Senhor Jesus Cristo está falando que a porta está aberta para que todos aqueles que quiserem o acesso, todos aqueles que quiserem a experiência, deixe de lado um pouco as coisas materiais, deixe de lado um pouco as coisas dessa vida, comece a entender que há uma festa para você ir, e essa festa é a festa das bodas, é as bodas do teu noivo, é as bodas do Cordeiro. E com qualquer veste não dá para entrar, tem que ser com vestes certas, tem que ser com vestes nupciais, tem que ser com as vestes da experiência com Cristo, tem que ter recebido Jesus Cristo como no seu coração, como o único Senhor e Salvador da sua vida, o seu Salvador pessoal, tem que ter passado pelas águas do batismo, tem que viver a partir de agora uma vida de santidade, tem que viver agora uma vida de devoção, tem que viver agora uma vida não como o ímpio vive, mas como um servo de Deus vive, porque senão nós seremos expulsos da festa. Não há atalhos, há uma porta certa, e essa porta é Jesus. Em segundo lugar,
quando o Senhor Jesus ele faz a obra na nossa vida e nós entramos pela porta que é Jesus, então todas as portas começam a se abrir para nós. E a palavra de Deus fala em Atos, no capítulo 12, fala sobre a prisão de Pedro. O rei Herodes, ele estava querendo fazer a vontade do povo, queria aparecer para o povo, foi lá e matou o irmão de João, Tiago, matou pela espada. E aí ele viu que isso agradou o povo. Então o que ele faz agora? O próximo que iria morrer seria Pedro. Ele manda prender Pedro, e ali Pedro preso, amarrado. Na noite anterior, que no outro dia ele ia ser julgado, a igreja intercedia incessantemente por Pedro. Por isso que eu falei para vocês no começo da pregação, orem por mim. Falei para vocês, orem por mim, porque naquele momento Pedro era o quê? O líder dos apóstolos, o líder da igreja. E se a Bíblia é clara, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O diabo não vai querer ferir uma ovelha, ele quer ferir o pastor. Porque se ele fere o pastor, as ovelhas ficam vulneráveis. Por isso o levante contra as nossas vidas é muito maior. Eu mesmo agora, eu nunca tive dor no estômago, barriga, esôfago, sei lá. E ontem tive uma dor insuportável, fiquei aqui, ajudando aqui a fazer a parte elétrica aqui. Porém, chegou uma hora que eu não aguentei e fui embora. Depois voltei só para buscar e depois fui para o hospital direto. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu entendi, eu pude entender o porquê que eu prefiro confiar em Deus. O porquê que eu sei que a minha esperança ela está no Senhor. Porque ninguém merece. Você está num corredor de hospital, morrendo de dor e se contorcendo, e ninguém te chama. E tinha 3 pessoas e só chamou porque o médico passou. Eu falei, doutor, eu sou o 1003. Eu tava te procurando. Eu falei, sei que tava me procurando. Aí você entra morrendo de dor, o doutor vai me dá o omeprazol. Falei, esperei 1h30, quase morri para ele me dar um omeprazol. Eu falei, por isso que eu prefiro crer na porta que é o Senhor. Por isso que eu prefiro crer no médico dos médicos. Porque você imagina, queridos, diante de uma situação, muitas vezes que você está passando e que o homem não pode te ajudar, é só Deus que pode te ajudar. Então você tem que confiar no Senhor. É por isso que eu falei que a igreja vai abrir no 2º domingo de junho. Porque imagina quantas pessoas estão passando pelo que eu passei ontem. Chegam lá e os médicos simplesmente dão omeprazol, né? Ou simplesmente dão um dipirona. Ou simplesmente você não é Covid, então vai embora e morre. Ou seja, realmente nós estamos vivendo dias em que nós temos que segurar nas vestes do Senhor. Só Ele é a nossa confiança. Só Ele é aquele que pode nos curar, nos aliviar. Aí eu cheguei em casa morrendo de dor. Aí eu falei, e agora? Eu não aguentava comer nada. Desde ontem eu não estou comendo nada. E olha para eu não comer alguma coisa, hein? Misericórdia, hein? Mas aí eu fiquei sem comer ontem, fiquei sem comer. Eu falei assim, alguma coisa. Aí veio na cabeça, eu vou tomar um Buscopan. Aí foi que me ajudou. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Nós que somos líderes, eu nunca tive uma dor dessa. Mas o inimigo já percebe o quê? Que nós estamos quase na conclusão da obra. E se nós estamos quase na conclusão da obra, ele começa a levantar um monte de situações e tentar nos ferir para quê? Para paralisar a obra. Foi isso que aconteceu com Pedro. Colocaram Pedro na prisão, só que a igreja intercedeu por Pedro. Amém? Abra lá sua Bíblia em Atos 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, para você ver o que aconteceu. Atos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E tendo-os feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa.
Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus. Diga comigo, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, e guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, mas parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Queridos, olha que tremenda essa palavra. Pedro estava lá preso, iria morrer, talvez julgado no outro dia, iria morrer, o julgamento seria de morte. Só que a igreja não parava de orar por ele. E a oração foi tão incessante que Deus mandou um anjo lá na prisão. E esse anjo, tinha 16 soldados guardando ali para Pedro não fugir. Só que o anjo vai lá e eles estavam naquele sono, e o anjo vai lá e toca no lado de Pedro e fala: vamos embora, porque Deus já abriu as portas da prisão. E o Pedro, ele na verdade estava acordado, mas ele achou que era uma visão, e ele foi indo, seguindo o anjo. Ele seguiu o anjo, e eles foram passando porta após porta, até que passou pela última porta, que abriu automaticamente. Não é isso que a palavra está falando, ó? Aqui no versículo de número 10, diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Aleluia. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu não sei qual é o julgamento que o diabo preparou para você, eu não sei se você está antecedendo, se você está com medo, se você está como Pedro, se sentindo amarrado, se sentindo atado, mas eu sei que Deus já mandou um anjo, e esse anjo do Senhor vai já liberar as portas. Você vai passar por todas elas, porque os anjos do Senhor já estão abrindo, e vai ter portas que vão se abrir automaticamente. Tem portas que vai precisar da chave, tem outras que vai precisar tirar a tranca, tem outras que vai precisar tirar o cadeado, mas o Senhor está falando que tem portas que a oração vai ser tão poderosa e incessante que elas vão se abrir automaticamente em nome de Jesus. E o que a palavra fala? Que Pedro foi lá na casa dos irmãos que estavam orando, ele bateu na porta. Quando ele bate na porta, a menina atende, uma tal de Rode, acho que era Rony, tem a ver, né? Se bater na porta, né? Que nem agora bateu na porta, o Rony vai lá. Imagina, se eu estou preso, de repente está orando por mim, vou ser julgado amanhã, daqui a pouco eu bato na porta. Você abre e fala: não é possível. Vai lá dentro, fala para eles: Pedro está aí. E todo mundo: que Pedro está aí? Você está ficando louca? Você está tendo visão? Ela: não, Pedro está aí. E Pedro, sem saber nada, estava lá na porta. Por que ela não deixa eu entrar logo? Porque na verdade muitas vezes nós oramos, e quando Deus responde a gente não acredita pelo milagre que vai acontecer. Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai orar e a tua oração vai ser eficaz, vai ser respondida, mas você tem que orar incessantemente. Eles oraram noite e dia: Deus, solta Pedro, Deus, não deixa Pedro ser julgado, Deus, não deixa Pedro morrer amanhã, Deus, Pedro é o nosso líder, Deus, Pedro precisa estar vivo, Pedro, nós fizemos o nosso líder, Senhor, para perseverar em Ti. E
e o Senhor atendeu a oração, aleluia. E eu quero declarar que você vai começar a orar incessantemente por certas coisas, e vai acontecer, porque Deus vai ouvir a tua voz, e quando acontecer, vai ser algo tão extraordinário, que as pessoas vão dizer: você está ficando louca? Você está ficando louco? Você está vendo visões? Não, eu estou vendo o milagre de Deus, aquilo que eu pedi, o meu Deus é poderoso para fazer, em nome de Jesus. Receba essa palavra, aleluia, aleluia. E eu creio que as portas já estão abertas nessa noite, aleluia. Você crê nisso? As portas já estão abertas. Eu profetizo portas financeiras abertas, eu profetizo portas familiares abertas, portas sendo restauradas, assim como aconteceu com Neemias lá também em Jerusalém, que chegou lá em Jerusalém, estavam as 12 portas destruídas, mas Neemias orou, e em 52 dias as portas de Jerusalém que estavam queimadas foram restauradas. E eu sei que Deus vai restaurar as portas da tua vida em nome de Jesus Cristo, ainda que estejam queimadas, ainda que essas portas elas estejam já inúteis, né? Inutilizáveis. O Senhor está falando: se prepara, porque eu vou restaurar a todas as portas da tua vida, aleluia. E aquilo que o inimigo queria já caiu por terra em nome de Jesus, porque Deus é poderoso para restaurar todas as coisas, aleluia. E eu quero declarar para terminar, lá em Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, fala que na Nova Jerusalém vão ter 12 portas, diga comigo, 12 portas, amém? E essas 12 portas, lá em Apocalipse, vai lá comigo, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21, quem está entendendo a palavra aí, quem Deus está falando com você, dá um glória a Deus aí na live, em nome de Jesus, porque eu sei que Deus está falando. Apocalipse capítulo 21, aleluia, versículo 10, diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, leia comigo agora, e 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais, agora leia comigo 25, vai, com fé. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações, e nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Que palavra é essa que João está falando aqui? Uma cidade nova, que é a Nova Jerusalém, é a cidade que Jesus Cristo vai nos buscar e vai nos arrebatar para reinarmos com Ele eternamente nessa cidade, que se chama Nova Jerusalém. E o grande detalhe dessa cidade é que ela tem 12 portas.
ela tem 12 portas que representam as 12 tribos de Israel e representam também os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ou seja, ela representa essa cidade, ela realmente é uma cidade que vai abrigar a igreja. Porque se ela tem nome de 12 apóstolos, é porque cada apóstolo representa um povo. Cada apóstolo representa uma igreja. Então esses apóstolos representam eu e representa você, que somos a igreja de Jesus Cristo. E a grande bênção é que essa porta, esse portal celestial, ele está aberto. E é tão forte isso, que aqueles hoje que estão ouvindo essa palavra, se você crer, se você quiser, você pode entrar por essa porta dessa cidade, para morar nessa cidade. Essa vida é muito passageira, essa vida é muito pouco para nós vivermos. Os dias dos homens são 100 anos, os mais fortes vivem 120 anos, mas nós sabemos que há uma eternidade nos esperando, e é para essa eternidade que nós temos que nos preparar, é para entrar por essas portas que nós temos que preparar. Eu não sei qual porta em que você vai entrar, em que apóstolo que você vai entrar, não importa o nome do apóstolo, o importa é que você tem que entrar por essa porta, para que você possa ir para a eternidade. Mas é muito sério que muitas pessoas estão perdendo a oportunidade. Tem muitas pessoas que estão perdendo a oportunidade de entrar por essa porta. Tem muitas pessoas que não estão entendendo o momento importante que nós estamos vivendo. Estão mais preocupadas com as coisas de hoje. Estão mais preocupadas com o carro que perdeu. Estão mais preocupadas com a empresa, estão mais preocupadas com dinheiro, estão mais preocupadas em curtir hoje, em ter prazer hoje. Como tem muita gente querendo que passe esse tempo de coronavírus para ir para balada, para voltar a viver a vida que levava, para voltar a viajar. Poucas pessoas são aquelas que estão entendendo o chacoalhão de Deus na humanidade. É como se Deus já estivesse lá na porta, os 12 apóstolos nas portas, nas 12 portas, dizendo assim: vamos chacoalhar para que mais gente entre. Só que a humanidade não está entendendo. E ai daquele que ficar para fora da porta, porque uma hora a porta vai se fechar. Aquela porta lá da Nova Jerusalém, ela não se fecha de dia, ela não se fecha à noite, porque lá não tem noite. Mas o acesso, que é Jesus, uma hora vai se fechar. Hoje ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Ele é o acesso, o único acesso para que a gente passe para as outras 12 portas. E hoje o Senhor está falando a muitos corações. O que você tem feito na tua vida? O que você tem buscado na tua vida? Será que você está buscando o próximo rolê? Será que você está buscando a próxima ficada com alguém? Será que você está buscando o próximo copo de bebida? Achando que está legal? Ou a próxima carreira de cocaína? O que você está buscando na tua vida? A religião não leva ninguém para o céu. A religião falhou. A religião falhou. A porta da religião foi fechada para nós. Se dependesse dos religiosos, se dependesse dos próprios judeus, nós nunca teríamos acesso a Deus, porque eles acham que Deus é só deles. Mas Jesus veio para quebrar. Jesus veio para mostrar para nós que todo aquele que crê nele tem a oportunidade de entrar por essa porta. E se hoje você está escutando essa pregação, se hoje essa mensagem está falando com você, é porque Deus, Ele está te dando uma oportunidade. E Ele está te falando: esse é o caminho que eu te apresento hoje. Diante de você está a vida e está a morte. Escolha a vida. Escolha entrar por essa porta. Essa porta vai fazer com que você ache pastagens. Essa porta vai fazer com que as lágrimas dos seus olhos sejam limpas.
Essa porta vai fazer com que você se sinta amado. Como às vezes você não se sente desprezado. Mas quando você está com o teu pastor, quando você está com ele, ele cuida de você. E ele está falando, você é a ovelha do aprisco. Não fica para fora do aprisco. Vem para dentro. Vem para as águas tranquilas. Eu vou refrigerar a tua alma. E a tua vida vai ser transformada. A tua vida vai ser uma bênção a partir de hoje. Em nome de Jesus. Se tem alguém que hoje está ouvindo essa palavra e deseja entrar por essa porta que é Jesus, coloca a mão no seu coração agora, onde você estiver. Ou se tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, você saiu da porta e não voltou, e deseja voltar hoje, põe a mão no seu coração também e faz essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi essa palavra. Eu estou vendo essa porta. Tu és a porta. E eu quero entrar. Para não sair mais. Perdoa os meus pecados. As minhas falhas. Jesus. Eu ando triste. Cabisbaixo. Eu acho que até em depressão eu estou. Eu estou sem expectativa. Sem esperança. Eu preciso entrar por essa porta. De alívio. De cuidado. De provisão. De livramento. E principalmente a porta da minha salvação. Porque eu sei que eu não posso viver pela experiência dos outros. Mas eu tenho que ter a minha experiência contigo. Eu quero ter as vestes festivais para estar nessa festa. Para que eu não seja desabilitado naquele dia. Escreve meu nome no teu livro, o livro da vida, que de lá não saia nunca mais. Tu és o meu único Senhor e meu Salvador. Feche seus olhos, você que fez essa oração pela primeira vez, você que está afastado, quer voltar hoje para os caminhos do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Eu vejo pessoas chorando, eu vejo espiritualmente pessoas chorando. Você achava que a porta estava fechada, e hoje você viu o Senhor Jesus falando: entra porque a porta está aberta. Entra porque ainda tem salvação. Entra porque ainda tem um plano para cumprir na tua vida. Todo mundo orando aqui da igreja também, todo mundo orando em nome de Jesus. Santo Espírito de Deus, nós oramos por essas vidas que hoje se entregaram na tua presença. Algumas que estavam já desacreditadas, algumas que estavam já nas mãos do inimigo, algumas que estavam como Pedro esperando só o momento da morte, mas o Senhor mandou um anjo que abriu as portas e elas estão abertas. Siri andarai, assim como Jesus Cristo, que é a porta para a nossa nova Jerusalém, para a nossa eternidade. Que todas essas vidas agora passem pelo portal e sejam salvas, e aquelas que estavam afastadas, que voltem hoje para os teus caminhos. Eu consagro essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você voltou para os caminhos do Senhor, coloque o seu telefone aí na live. Nós vamos entrar em contato com você e vamos te ajudar a permanecer para dentro da porta, para que você nunca mais saia e para que você viva tudo aquilo que o bom pastor tem para a tua vida. Agora, todos que estão comigo agora, todos vocês estão assistindo, todos vocês estão aqui, vamos nos concentrar agora somente na porta que Deus está abrindo para nós. O Senhor, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, é certo que Ele vai cumprir. Jesus hoje, Ele está nos apresentando aqui como a porta. E se nós crermos, Ele vai cuidar de nós. Tem muita ovelha que está sofrendo porque está fora da porta. Tem muita ovelha que esqueceu aonde é os pastos verdejantes. Há um único acesso. Um único acesso. Esse acesso a Jesus. Deixa hoje, Ele te pôr para dentro da porta. Como teu pastor. Ele vai cuidar de você. Ele vai, se você estiver ferido, Ele vai curar suas feridas. Se você está se sentindo a pior pessoa do mundo, você vai se sentir a melhor pessoa do mundo, porque Ele vai te fazer sentir, Ele vai te mostrar o grande amor que Ele tem pela tua vida. E você vai viver o melhor tempo, a melhor fase da tua vida quando você entrar por essa porta. Queridos, eu posso dizer para vocês isso com propriedade.
Porque no ano passado, em novembro, Deus me apresentou essa porta. Porque eu estava vivendo uma vida religiosa, eu estava vivendo uma vida de aparência, eu estava vivendo uma vida onde eu fazia muito, mas tinha pouco da presença de Deus. E o Senhor, em novembro do ano passado agora, o Senhor me abriu um portal, porque eu falei: Deus, eu não quero mais viver uma vida religiosa. E o Senhor me abriu um portal e eu entrei por essa porta. E hoje a minha vida é verdadeira. Eu entrei pela porta, eu tive a minha experiência com o Senhor Jesus. E a cada dia a gente tem a nossa experiência com o Senhor Jesus. E que você possa ter também. Que você possa ter também a sua experiência com o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Declare isso aí em nome de Jesus na tua casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estar em verdes pastos, leva-me pra junto. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, porque o Senhor comigo está. Aleluia, vai declarando isso. Vai declarando isso, porque você é a ovelha do aprisco do Senhor. Ele cuida de ti. Ele tem enxergado as suas dificuldades. Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. Pois Ele me faz Pousar em verdes pastos, leva-me pra junto das águas de descanso. Aleluia! A minha alma guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, porque o Senhor comigo. Oh, aleluia! Senhor, hoje nós vemos o Senhor falando: eu sou a porta. É como se eu pudesse enxergar o dia que o Senhor falou isso. Eu sou a porta, entra por mim, tu acharás pastagens. Nós confiamos em ti, Senhor. Não temeremos o que vai acontecer, porque estamos bem guardados na tua presença. Declara isso. Guia-me pela vereda da justiça. Da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, pois o Senhor com você está. gera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum. Pois o Senhor comigo está. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor contigo está. O Senhor, Ele tem um propósito em tua vida. Shuriai cantore balabasuri andarabalabashai. E Ele está hoje confirmando esse propósito
E Ele está hoje te chamando de ovelha do aprisco dEle. E você conhece a voz do teu pastor. Você sabe que Ele começou uma obra em tua vida e essa obra não acabou. Aleluia, declara. Esta obra Que Deus começou em minha vida. Deus começou na minha vida. Que Jesus começou em minha vida. Jesus começou em minha vida. Ela não acabou. Ela não acabou. Ela não acabou. Ela não acabou. Ainda que eu passe Ainda que eu passe pelo vale da sombra da pelo morte, vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, pois o Senhor pois o Senhor comigo está. comigo está. Comigo está. Comigo está. Comigo está. Põe naquela Comigo parte. O está. Senhor comigo está. O Senhor comigo está. O Senhor. O Senhor. O Senhor comigo está. Senhor comigo Está. Pois o Senhor comigo está. Aleluia, aleluia. O Senhor comigo está. Levanta a tua mão e fala: o Senhor comigo está. Por isso as portas já estão abertas na minha frente. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Deus é por nós. quem será contra nós? Será contra nós. O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor. e nada me faltará. Nada me faltará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações e misericórdia do Altíssimo estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Hoje Ele te apresentou a porta já está aberta. Entra para dentro, você é a ovelha do aprisco dele. Você vai achar pastagens, Ele vai te levar às águas de descanso. E nada te faltará, pois Ele cuida de ti, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe de tudo aquilo que você está passando e Ele sabe das feridas que vão ser curadas. Em nome do Senhor Jesus, creia, o Senhor é contigo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós estamos aqui nas 7 semanas das liberações de Abraão. Deus abençoe. Até lá. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande, você pode crer, pois o Senhor